Nosso grupo vai falar sobre os tipos de radiação e ele é composto pela Amanda Aparecida, Gabriel Augusto, Jéssica Lima e Luca Matheus. Antes da gente entrar no tema do seminário, eu vou falar um pouco de como surgiu a radiação. E para isso eu vou contar a história de quem descobriu a radiação, que foi a Mary. Ela é uma cientista e física que nasceu em 1867 na Polônia. Conduziu pesquisas sobre a radioatividade durante toda a sua vida e é a primeira e única mulher a receber o Prêmio Nobel 2 vezes. Em 1895, quando fazia seu teste para doutorado, conheceu Pierre. Eles se casaram e iniciaram uma pesquisa sobre as ondas eletromagnéticas que os elementos emitiam. No início de suas pesquisas, eles notaram que o elemento tório e urano emitiam muita onda eletromagnética. Então, começaram a purificar os minérios. Em 1898, conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais radioativo que o urânio. E o elemento foi batizado de polônio, em homenagem à sua cidade natal. Mas, como o resto do material que era extraído do polônio era ainda mais potente, eles continuaram a purificação e a cristalização, até que encontraram o elemento 900 vezes mais radioativo que o urânio. Então, Mary criou o termo radiação, que significa as ondas eletromagnéticas ou partículas que os elementos emitem. E aí, o rádio e o polônio, esses dois elementos químicos foram descobertos. Por conta da alta radiação que Mary tinha em seu corpo, porque ela estudava há anos as radiações, ela morreu em 1934 por falência dos órgãos, porque eles já estavam muito comprometidos devido à alta radiação. E foi assim que foi descoberta a radiação, que foi descoberta por Mary em 1898. E agora o Gabriel vai continuar o tema do seminário. Ok, eu vou falar sobre tipos de emissões. Mas antes, vou falar quais são as emissões e o que elas são. A radioatividade é definida como a capacidade de alguns elementos estáveis possuem de emitir energia, sendo um fenômeno provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos para atingir a estabilidade. Como as emissões liberadas por esses elementos estáveis possuem energia, quando são emitidas pelo núcleo de um átomo, de átomos radioativos ou núcleos estáveis, atingem a molécula de gases como as que estão presentes no ar e conseguem ionizar esses gases, ou seja, arrancando os elétrons e formando íons. Visto isso, existem 3 tipos de emissões, que são emissão alfa, emissão beta e emissão gama. Aqui está uma representação de como são cada emissão. E aqui eu explico meio que o poder de cada uma. A partícula alfa possui a massa maior em relação às outras e seu poder de ionização é maior, ou seja, ela arranca os elétrons dos gases com maior facilidade e consegue formar um número maior de íons. Contudo, ela não consegue passar por uma folha de papel. O poder de ionização das partículas beta é médio, porque a sua carga elétrica é menor que as da partícula alfa. E ela consegue atravessar papel e não consegue atravessar alumínio. E já a radiação gama, ela possui o menor poder de ionização entre as três, porque só essa capacidade depende quase que exclusivamente da carga elétrica, e ela não possui carga, então praticamente não forma íons. Então ela só não consegue passar por chumbo, basicamente. Aqui a emissão alfa, que são partículas pesadas de carga positiva que possuem carga elétrica de mais 2 e massa igual a 4.
Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio. E por isso alguns autores também chamam de hélion. A emissão beta são partículas leves de carga negativa e que não contêm massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron que possui alta velocidade. Emissão gama são basicamente ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa e carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior à do raio-x e faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Como podemos ver a seguir na imagem aqui, que estava mais lá para trás, cada radiação possui seu diferente poder de penetração. Agora, leis da radioatividade. Existem 2 leis da radioatividade. A primeira se trata-se da emissão de uma radiação alfa a partir do núcleo de um átomo. Como a radiação alfa apresenta número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2, temos as seguintes alterações no núcleo do átomo. Diminuição de 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo do átomo, diminuição do número de massa em 4 unidades, diminuição do número atômico em 2 unidades. Como há uma alteração no número de prótons do núcleo, sempre que uma radiação alfa é emitida, temos a formação de um novo elemento químico, cujo número atômico é 2 unidades menor que o número que deu origem a ele. Aqui está a equação da primeira lei. E aqui está mais um exemplo, que considere que um átomo de urânio 238 emite uma radiação alfa do interior do seu núcleo. Aí aqui na forma. Podemos perceber que quando o átomo de urânio, número de massa 238 e número atômico 92, emite uma radiação alfa, número de massa 4 e número atômico 2, forma um novo núcleo de tório, que apresenta número de massa 234 e número atômico 90. A segunda lei da radioatividade trata-se da emissão de uma radiação beta a partir do núcleo de um átomo. Como a radiação beta apresenta número de massa 0 e número atômico -1, temos as seguintes alterações no núcleo do átomo. Aumento de 1 próton no núcleo do átomo, manutenção do número de massa e aumento do número atômico em uma unidade. Como há uma alteração no número de prótons no núcleo, sempre que uma radiação beta é emitida, temos a formação de um novo elemento químico, cujo número atômico é uma unidade maior que o que deu origem a ele. A equação química que representa os eventos que ocorrem na segunda lei da radioatividade é Z elevado a X elevado a A, que resulta nisso. E o número atômico Z é a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Já o número de massa A corresponde à soma dos prótons e dos nêutrons existentes no núcleo. E isso significa que o átomo obtido é um isóbaro do núcleo original, ou seja, possui o mesmo número de massa. Ok, agora eu vou falar sobre a meia-vida. A meia-vida de um elemento radioativo é um intervalo de tempo em que uma amostra deste mesmo elemento se reduz à metade. Este intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração, porque no decorrer do tempo, à medida que os elementos radioativos vão se desintegrando,
a sua quantidade e atividade vão reduzindo, e a quantidade de energia emitida por ele, em razão da radioatividade, também é reduzida. Uma característica interessante dos elementos radioativos é que, por causa da desintegração que eles sofrem, a massa que eles possuem é reduzida também. Nos períodos de semidesintegração, a massa é reduzida pela metade, deixando ainda outra metade por se desintegrar, que também passará pelo período de semidesintegração, e assim sucessivamente. Esse processo vai acontecendo repetidamente até que a massa é reduzida, mas nunca chega a zero. Os cálculos que envolvem minha vida são muito utilizados em diversas áreas do conhecimento, como arqueologia, farmácia, medicina e muitas outras. Esses cálculos se destacam na determinação de algumas medidas relacionadas ao material radioativo, como as seguintes: o tempo de decaimento de um material radioativo, porcentagem do material radioativo restante após um tempo de decaimento, o tempo de meia-vida do material radioativo e a idade de um material radioativo. A fórmula para o cálculo de meia-vida é T igual a P vezes X. Nessa fórmula, T é tempo, P é a meia-vida e X é o número decorrido de meia-vidas pelo material. Mas também podemos utilizar a seguinte fórmula: M igual a MO sobre 2x, onde M é a massa restante, MO é a massa inicial, N, que também é o X, é o número de decorrimento de meia-vida. Com essa fórmula, podemos obter a porcentagem do material radioativo e o número de partículas, sendo que para isso, em vez da massa, é só utilizar na fórmula os outros elementos da fórmula para encontrar as outras medidas. Para determinar o número de partículas alfa emitidas, antes de determinar isso, né, o número de partículas alfa que um átomo radioativo emitiu, é fundamental conhecer o seu número de massa e o número de massa do elemento químico formado. Valores utilizados na seguinte fórmula: A igual a 4x mais B, onde A é o número de massa do elemento que está emitindo partículas alfa, X é o número de partículas alfas emitidas, B, o número de massa do elemento formado após a emissão de todas as partículas alfa. Já para determinar o número de partículas beta emitido por um átomo radioativo, é necessário conhecer o número de partículas alfa emitidas por ele, o seu número atômico e o número atômico do elemento químico formado, que são usados na seguinte fórmula: Z igual a 2x menos Y mais C. Z é o número atômico do elemento que emite as partículas alfa, X é o número de partículas alfas emitidas, Y é o número de partículas beta emitida, e C é o número atômico do elemento formado após a emissão de todas as partículas beta, alfa e beta. Agora, a fórmula para determinar o período de uma amostra ou de um artefato. A fórmula para determinar o período de meia-vida é P igual a T sobre X. Nessa fórmula, P é a medida que determina a meia-vida, T é o tempo de desintegração do material radioativo e X é o número decorrido de meia-vidas pelo material. Aqui está um exemplo que eu achei. Após 12 dias, uma substância radioativa tem sua atividade reduzida para 1/8 da inicial, qual é a metade a meia-vida dessa substância. Aqui está os dados do exercício, que a meia-vida é desconhecida, o tempo total é 12 dias, a fração restante é 1/8 e a quantidade inicial é 1. Temos que determinar o número de meia-vidas, ou X, sofridos pelo material na seguinte expressão:
que m igual a MO sobre 2 elevado a x. Aí, aqui temos o desenvolvimento da fórmula, onde m vira 1/8 igual a 1 sobre 2x. Aí 2x vezes 1 igual a 8 vezes 1. 2x igual a 8. E 2x igual a 23. X é igual a 3. Em seguida, determinamos o valor de meia-vida utilizado, o tempo utilizado, utilizando o valor de x encontrado e o tempo fornecido pelo enunciado. P igual a t sobre x, P igual a 12 sobre 3, 12 igual a P, igual a 3 vezes P, 12 sobre 3 igual a P, P igual a 4 dias. Então, o período de meia-vida do elemento é 4 dias. Agora é a parte da Amanda. Eu vou falar sobre a constante radioativa. A constante radioativa é a velocidade de desintegração e a fração entre o número de átomos e a variação do tempo. Podemos afirmar que a constante radioativa indica a fração de átomos de um determinado isótopo radioativo em uma dada unidade de tempo. A fórmula para calcular a constante radioativa se dá por meio do cálculo da constante radioativa determinado por C. É possível determinar a fração de átomos que foram desintegrados em uma amostra radioativa por unidade de tempo. Para isso, devemos utilizar a expressão C é igual a ΔN dividido por N, onde ΔN significa variação de números de mol de átomos desintegrados e N, número final de mol de átomos. Um exemplo. A constante radioativa do elemento rádio, menos 226, é de 1 dividido por 2.300 anos, menos 1. Qual será a sua vida média? O cálculo da vida média se dá por Vm igual a 1 dividido pela constante radioativa. Aí fica assim, Vm é igual a 1 dividido, aí abre parênteses, 1 dividido por 2.300 anos, fecha parênteses. Esse 2.300 anos está ali no enunciado ali em cima. Então, Vm, o resultado final é 2.300 anos menos 1, que é o resultado que está no enunciado. Agora, a velocidade de desintegração. A velocidade de desintegração é um dado matemático que indica a relação entre a variação do tempo de átomos radioativos, ΔN, em certo intervalo de tempo, ΔT. A fórmula para calcular a velocidade de desintegração de uma amostra determina a quantidade de partículas radioativas que foram emitidas pelo material em um certo intervalo de tempo. A fórmula é V, que é igual a menos ΔN dividido por ΔT. ΔN, variação de números de mol de átomos desintegrados. ΔT, intervalo de tempo. Agora vamos para exemplo. Determine a velocidade de desintegração radiativa de uma amostra que, no tempo de 8 minutos, apresentou 6 vezes 10 elevado a 21 átomos e em 10 minutos apresentou 4 vezes 10 elevado a 20 átomos. Primeiro, vamos calcular a variação N, que é igual a módulo de N final menos N inicial, que vai ficar 4 vezes 10 elevado a 20 menos 6 vezes 10 elevado a 21. O resultado final disso vai ser 57 vezes 10 elevado a 20 átomos. Agora vamos calcular a variação do tempo, que é igual ao tempo final menos o tempo inicial, que vai ficar 10 menos 8. E o resultado vai ser 2 minutos. Agora vamos para calcular a velocidade de desintegração, que vai ficar igual ao ΔN,
que é o 54 vezes 10 elevado a 20, dividido pelo ΔT, que é 2 minutos. E nisso temos o resultado de 27 vezes 10 elevado a 20 átomos por minuto. E foi isso. Agora era para ser a vez do Luca, mas como ele e a Jéssica não puderam participar da gravação, eu vou agora na edição vou colocar a parte deles separados. Ok, professor? Olá, meu nome é Luca Mateu da 219 e hoje vou falar um pouco sobre intensidade radioativa e vida média. Ambos estão relacionados à cinética radioativa. Primeiramente, vale lembrar o que é radioatividade. A radioatividade é a emissão espontânea de energia proveniente de núcleos atômicos instáveis, ou seja, o núcleo instável emite energia buscando a estabilidade. Ok, então, dito isso, o que é intensidade radioativa? A intensidade radioativa nada mais é que a intensidade em que o núcleo do átomo emite radiação. Ou melhor dizendo, a intensidade radioativa está diretamente relacionada à quantidade de partículas alfa e beta que o isótopo radioativo emite durante um determinado tempo. E a intensidade radioativa é dada pela fórmula I é igual a C vezes N, onde I é igual a intensidade radioativa, C é igual a constante radioativa e N é igual ao número de átomos, que é igual a constante de Avogadro. E aqui temos um exemplo na tela, onde ele pede para determinar a intensidade radioativa de uma amostra com 1 mol de rádio, que apresenta a constante radioativa de 1 sobre 2.300 a cada ano. Onde chegamos à conclusão que I é igual ao total de átomos que sofreram desintegração em 1 ano. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida média. A vida média é uma propriedade da cinética radioativa que indica o tempo necessário para que um átomo de um certo isótopo leva para se desintegrar. Ele é dada pela fórmula Vm é igual a 1 sobre C, onde C é igual a constante radioativa e Vm é igual a vida média. Aqui temos um exemplo na tela do elemento rádio 226, onde o constante radioativa dele é 1 sobre 2.300. Aqui calculando a vida média dele, que é 1 sobre 2.300, chegamos à conclusão que, em média, cada átomo de rádio demora 2.300 anos para se desintegrar. Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a fórmula que serve para determinar quando uma amostra radioativa torna-se inócua. Uma amostra radioativa torna-se inócua quando a quantidade de radiação que ela emite é extremamente baixa ou inexistente. Esse fato ocorre quando o material radioativo passa por 20 períodos de meia-vida, que é representado pela letra π. A fórmula é Y igual a 20 vezes π. Por exemplo, em 2011, uma explosão na usina nuclear Fukushima, no Japão, provocada por um tsunami, evidenciou o fenômeno da radiação que alguns elementos químicos possuem e ao qual, acidentalmente, podemos ser expostos. No caso do acidente no Japão, especialistas informaram que Césio-137 foi lançado na atmosfera, elemento que apresenta uma meia-vida de 30 anos. Sabendo disso, após quanto tempo podemos afirmar que uma amostra de Césio tornou-se inócua? Para responder a questão, nós temos que determinar o tempo de meia-vida sofrido pelo material com a expressão Y é igual a P vezes 20. Pegando os dados, a gente fica 30 vezes 20, que é igual a 600 anos. E nós também podemos usar a fórmula da meia-vida para substituir a fórmula anterior. E a fórmula da meia-vida é T igual a P vezes Y. O T é o tempo de desintegração do material radioativo, P é a meia-vida, e X é o número decorrido de meia-vidas pelo material.